programa Apotex em Destaque de hoje, nós estamos na Apta de Colina para aprender um pouco mais sobre balanceamento de painel. E quem vai explicar para a gente é a doutora Elaine, que viu essa necessidade, né, doutora? Porque depois da última palestra, muita gente ficou com dúvida. Sim, na palestra que nós fizemos, a gente percebeu que alguns produtores tinham dúvidas sobre o balanceamento de painel. Então, o melhor jeito para tirar essas dúvidas é a gente vir numa árvore, na prática, e simular o balanceamento e explicando os principais cuidados que tem que ter na hora de fazer o balanceamento. Aliás, só para a gente começar tudo isso, por que o balanceamento é tão importante? O balanceamento de painel ele é recomendado para aumentar a vida útil da árvore, para aumentar a produtividade. Por quê? Porque quando a gente faz a sangria, o látex escorre, a área de drenagem que veio esse látex, ela é assim. Então, a gente sangra 2 anos desse lado, a gente abre o painel, sangra 2 anos desse lado e depois faz o balanceamento. Então a gente faz o balanceamento para mudar a área de drenagem, sabe? Para a planta ficar um pouco mais descansada. O balanceamento de painel também ajuda no desenvolvimento da planta. A gente não está sempre tirando da mesma área de drenagem. Porém, se as pessoas fizerem o balanceamento de forma errada, pode ocorrer o anelamento das plantas e muitas vezes até a morte das plantas. Então, além de cair a produção, pode ter até secamento das plantas. O que é o anelamento? A gente já mostrou que primeiro a gente faz a geratriz, que divide as plantas exatamente ao meio. Que seria essa linha aqui, né? Isso, essa linha. Depois a gente passa a bandeira. Eu fiz uma simulação aqui, eu passei uma bandeira que daria num sistema de sangria no D4 para consumo de 1 ano. Então passou a bandeira, fez o espelhamento. O primeiro ano a gente iria sangrar essa parte aqui. O que é importante eu ver as dúvidas dos produtores? Quando a gente fala abertura do seringal, a gente pede para pôr de 1,30 a 1,40 nesse ponto alto, tá? Tem muita gente que usa bandeira invertida e põe 1,30, 1,40 nesse ponto baixo aqui da planta. E aí o que acontece? A altura aqui vai ficar muito alta, vai ficar de 1,55 a 1,60. Então, quando a gente coloca de 1,30 no ponto alto, a gente sangra o primeiro ano, o segundo ano, e depois, no terceiro ano, a gente vem para esse painel. Então, aqui a gente abriu a 1,30, aqui em cima a gente vai abrir 1,65, 1,70. Tá? Isso é no terceiro ano. No terceiro ano, mas precisa ter essa diferença, por quê? Porque no primeiro ano a gente vai consumir esse tanto de casca, no segundo ano esse ano, vira aqui no terceiro ano. Esse aqui eu fiz até um pouquinho maior, porque é uma demonstração. O que é importante? Da onde acaba esse painel para onde começa esse, ter no mínimo 20 centímetros de diferença. Por quê? Porque é a área de drenagem. Se esse painel tivesse vindo aqui, a diferença aqui seria muito menor e corre o risco de ter o anelamento. Então, a pessoa precisa ter muito cuidado na abertura, porque se ela coloca 1,60 lá embaixo, 1,30 lá embaixo, vai dar mais alto aqui, a altura do balanceamento dela vai ser maior. E aí não vai nem ter como sangrar essa planta. Muitas vezes os sangradores são baixos e não conseguem sangrar. Então, a abertura e o balanceamento, eles precisam ser bem pensados para você não ter problema depois. Outro problema que pode ter, que acontece no campo. A pessoa abriu na altura certa, o sangrador foi embora. Então, ele consumiu só isso aqui de casca, num ano. O sangrador foi embora. No segundo ano, ele consumiu isso aqui. Aí a recomendação abre com 1,30, sangra 2 anos, faz o balanceamento com 1,65. Essa recomendação, gente, é se tudo ocorrer bem. Se o cara foi embora, ele sangrou só um pouquinho, no outro ano só um pouquinho, não vai dar para fazer o balanceamento naquela altura. Muitas vezes tem que continuar mais 1 ano e depois fazer o balanceamento. Por quê? Porque se a gente fizer o balanceamento no terceiro ano, as plantas, muitas plantas ainda estão finas, não tem casca lá em cima. Não é o caso dessa, porque essa planta aqui já está bem desenvolvida, nós estamos pegando como modelo. Então, os
produtores têm que acompanhar essa parte e a altura de abertura e a altura para fazer o balanceamento, senão pode ocorrer o anelamento. Então, essa distância que você falou, né, daqui de 1,30, 1,40, ela é muito importante, né, aqui onde começa, né, não onde termina, aqui onde começa. Ela é muito importante para um bom aproveitamento dessa planta. Sim, se a pessoa trabalha com a bandeira ao contrário, e ela colocar 1,30 a 1,40 aqui, a parte alta da maior. Aí vai mudar todo o esquema do balanceamento. O que a gente viu? Que alguns produtores fizeram abertura, né? Porque muitas vezes os próprios sangradores que fazem. E eles colocaram 1,30 aqui, e aí vem aqui em cima. Ficou muito alto. E depois do balanceamento, ele fez na altura recomendada. Aí dá o problema de anelamento. Tá? E então eu faço um ano aqui, subo para cá e no quarto ano eu vou descer aqui de novo. Aí você vem aqui, depois aqui. Depois é um ano de cada lado, tá? Porque aí dá tempo dessa parte se recuperar de novo para depois voltar de novo para ela. Para ela. E quando você vai fazendo essa mudança do painel A para o painel B, a tua planta descansa e a produção dela tende a ser maior. É isso aí, Elaine. Eu acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas e até fica uma dica para os produtores que tiverem outras dúvidas para entrar em contato com a Apta de Colina, né? Sim, eu espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas, mas a Apta de Colina, ela está à disposição dos produtores. Nós já demos vários cursos de sangria nessa área, nós mantemos essa área para dar curso de sangria, tanto para os produtores quanto para os sangradores, porque o produtor ele precisa saber também quais são os principais fatores que influem na produtividade, avaliar se o seringal dele está sendo bem sangrado, porque a qualidade de sangria vai influenciar muito na durabilidade do seringal, assim como o consumo de casca e outros itens. Então nós estamos à disposição dos produtores e quem quiser pode vir aqui fazer os cursos e vir tirar suas dúvidas. Tá certo, e pode também mandar as dúvidas pra gente gravar assim, in loco com a doutora Elaine explicando tudo pra vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Sempre um grande aprendizado e a gente fica por aqui com mais um programa Apotex em Destaque.